Quem mora no Japão já deve ter ouvido esse barulho. E ele tem a grande ilusão que ele iria encontrar uma linda mulher e sair para o cinema, fazer as compras e no final terminar em uma cama de um motel. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos criminais que ocorrem aqui no Japão. Por favor, deixe seu like aqui, isso é muito importante para o nosso canal. Então vamos lá ao caso de hoje, mas sem antes, né? A Júlia está em todas aqui, por favor. Então siga a gente também lá no Instagram, tá bom? Então vamos lá ao caso de hoje. Ele tinha vontade de fazer SEXO com uma linda mulher. Esse caso ocorreu na cidade de Tóquio, em um bairro que se chama Kotoku, no dia 18 de abril de 2008. Em um apartamento muito grande, moravam duas irmãs nesse apartamento. E uma delas chega em seu apartamento e encontra a bolsa da sua irmã caída no chão. E ela entra dentro do apartamento e não encontra sua irmã. A vítima e o criminoso, eles moravam no mesmo andar daquele apartamento e moravam também no mesmo prédio. Naquele dia que ocorreu o crime, o criminoso ficou esperando a sua vizinha colocar a chave na maçaneta da porta. Assim que faz aquele barulho que a porta está abrindo, ele aparece do nada e avança nela como se fosse um animal selvagem. E ele achou que a sua vizinha iria deixar ele usufruir do corpo dela, igual ele via nos mangás Ero-Tititi e também nos games. Ele não esperava que a sua vizinha iria começar a gritar pedindo socorro. O Hoshijima consegue dar um golpe na cabeça dela e depois arrasta o corpo dela para dentro do seu apartamento. Ele amarra as mãos delas e coloca uma toalha na sua boca. Enquanto isso, no outro apartamento onde as duas irmãs moravam, a outra irmã chega na sua casa e encontra a bolsa dela caída no chão, como se alguém tivesse jogado a bolsa dela no chão. E ela entra também no apartamento e não encontra a sua irmã. A sua irmã rapidamente liga para a polícia e logo em seguida várias viaturas chegam naquele grande apartamento. Enquanto isso, no apartamento do Hoshijima, ele viu que a sua vizinha começou a gritar. Ele pega uma arma branca e fura seu pescoço várias vezes. Como ele já tinha planejado o crime, ele já tinha comprado as armas brancas e as fitas e os objetos necessários. Ele pega duas armas brancas e começa a cortar o corpo da sua vizinha. E com uma serra, ele desmembra o corpo da sua vizinha em várias partes. Ele guarda algumas partes na geladeira, debaixo da cama e também em umas caixas de papelão que ele já tinha comprado e deixado tudo prontinho para o seu plano perfeito. Em algumas partes do corpo da sua vizinha, ele começa a picar com a arma branca e joga dentro da privada e dá descarga logo em seguida. E no outro dia, a polícia começa a investigar todos os moradores que moram naquele grande apartamento. O Hoshijima, ele já sabendo que ele iria ser investigado, ele já deixa tudo planejado. Quando a polícia chega no seu apartamento, ele iria mostrar as caixas de papelão com algumas partes do corpo da sua vizinha guardado dentro das caixas, com várias outras coisas por cima. Com certeza ele já sabia que a polícia não iria olhar aquela caixa detalhadamente para ver o que tinha lá dentro. E assim a polícia foi naquela casa e não olhou detalhadamente o que tinha dentro daquelas caixas. E isso o deixou muito e também com adrenalina muito alta. Assim que o policial vai embora da sua casa, ele volta lá para a sua privada do seu banheiro e continua picando o corpo da sua vizinha e jogando na privada e dando a descarga. O relato do Hoshijima, após ele ser preso, ele fala que conseguiu se livrar
100% do corpo da sua vizinha após 12 dias após o crime. Seria no dia 1º de maio de 2008. Ele achou que sem corpo, sem prova, seria sem cadeia. No dia 20 de abril de 2008, ele encontra dentro do elevador o pai da sua vizinha, que ele havia picado dentro do elevador. E ele fala que ele sente muito pelo desaparecimento dela. Mas o Hoshijima, ele não sabia que não existe crime perfeito. Ele tinha esquecido que naquele dia que ele entrou na casa da sua vizinha, ele deixou um pequeno vestígio das suas impressões digitais na casa da sua vizinha. Que provavelmente isso ocorreu quando houve uma grande luta entre os dois. E a polícia estava um passo à frente do Hoshijima, pegando as impressões digitais de todos os moradores que moravam naquele enorme apartamento. E também a imprensa começou a fazer várias entrevistas com vários moradores que moravam dentro daquele apartamento. Como uma mulher consegue sumir dentro de um apartamento que tem câmeras e também outlock, que seria aquela porta eletrônica. Como uma mulher poderia sumir dentro de um lugar tão seguro? O Hoshijima, ele achava que as câmeras que existiam dentro daquele apartamento, tanto na entrada como nos corredores, era apenas câmeras de enfeite. Ele não achava que as câmeras funcionavam tão bem. E a polícia, analisando aquelas câmeras daquele prédio, viu a sua vizinha entrando dentro do apartamento, mas não viu ela saindo. Isso significa que o criminoso era alguém que morava naquele prédio. E esse alguém estaria com o corpo daquela moça que tinha desaparecido. Inclusive, o Hoshijima, ele dá várias entrevistas para a imprensa, dizendo que todos os homens que moravam naquele grande apartamento eram suspeitos. E principalmente ele. 星島容疑者は警察に対してその後簡単な挨拶はしたことはあるなどと説明を変えていたということです。事件当日マンションの防犯カメラには東條さんが帰宅する様子は映っていましたが、外に連れ出されるような様子は映っていませんでした。 Ele também dá a sua versão que no dia que a sua vizinha tinha desaparecido, ele estava dentro do seu apartamento e não viu nada. Aquele dia que a polícia estava pegando todas as impressões digitais de todos os moradores daquele apartamento, os policiais não tinham pegado a impressão digital do Hoshijima, ou porque o Hoshijima, ele tinha passado cândida nas pontas dos seus dedos e seus dedos estavam machucados. Mas a polícia esperou em torno de 30 dias para ir de novo naquele apartamento onde o Hoshijima morava para pegar as suas impressões digitais. E nisso a polícia descobre que o verdadeiro criminoso era o Hoshijima. E o Hoshijima vai preso logo em seguida. No dia 5 de janeiro de 1975, em um estado aqui no Japão que se chama Okayama, nasce o Hoshijima. O Hoshijima era o irmão mais velho de 4 irmãos. Quando ele tinha 1 ano e 11 meses, ocorre uma grande tragédia naquela família. A família tinha um gatinho e um certo dia o Hoshijima estava brincando com esse gatinho e ele cai dentro de um ofurô de água quente e ele sofre várias queimaduras pelo seu corpo e pelas suas pernas. Até quando ele estava no prezinho, ele não teve muito problema com essa característica de ele ter queimaduras pelo corpo. Mas quando ele começa a estudar no ensino fundamental, ele começa a sofrer aquilo que as crianças mais velhas fazem com as crianças mais novas, ou aquelas crianças maldosas fazem com outras crianças. E ele comenta para o seu pai o que está acontecendo, mas o seu pai fala: deixa de frescura, siga em frente. E conforme ele vai crescendo, ele começa a sentir inferior por causa das queimaduras que ele tem no seu corpo. E o Hoshijima, ele já sentia naquela época que ele jamais conseguiria uma namorada. E também ele fez o possível para se sentir longe da sua família. Para ele, afinal de contas, aquelas marcas de queimadura que ele tinha pelo seu corpo, os responsáveis eram seus próprios pais. Após ele se formar no colégio, ele começa a trabalhar numa empresa de games. E o sonho dele
era trabalhar na programação de games, mas colocaram o Hoshijima para ele ser o responsável dos games, mas não era isso que ele queria ser. Ele sai daquela empresa e começa a trabalhar com criação de software, e ele começa a ficar bem financeiramente, ganhando em torno de 5 mil dólares por mês, em torno de 500 mil ienes. Segundo o relato do seu chefe da época, ele fala que o Hoshijima era um rapaz muito inteligente e um profissional de mão cheia, e que todos daquela empresa respeitavam ele, e também ele era muito inteligente. Ele era um profissional bom na produção de software, e também ele era um ótimo professor para as pessoas que estavam começando nessa área de software. Mas na sua particularidade ele gostava de coisas estranhas. Ele tinha uma conta em um site que se chama Mixi. Na apresentação do seu profile está escrito Daruma, 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 Setsudan. Daruma é aquele bonequinho que fica rodando assim, né? Um bonequinho que tem 2 olhinhos e fica assim, né? Parece um ovo. E Setsudan significa cortar em pedaços. Ele tinha muita vontade de desmembrar uma mulher e ver como eram os pedaços dela. Esses desenhos que o nosso editor Fabrício vai colocar na tela são desenhos de ilustrações que ele mesmo fez para um site de Setsudan. Ele fez essas ilustrações para venda para um site que se chama Setsudan Comic, que seria um tipo de sociedade de pessoas que gostam dessas coisas, de ver outras pessoas em pedaços. Ele fala no seu relato para a polícia que ele nunca tinha namorado uma mulher e nunca tinha saído com uma mulher e não tinha amigas mulheres e nem conhecidas mulheres. E que o maior desejo dele era um dia poder sair com uma mulher, levar ela ao cinema, às compras e depois terminar numa cama de um motel. Isso dava várias alucinações de desejo, Sexual, para ele. Mas o tipo de mulher que ele gostava era muito bonita e exuberante. Um tipo de mulher que só existia dentro da cabeça dele no mundo virtual de mangás e animes e games. E nos desejos de ilustrações que ele mesmo produzia. E com o tempo, Hoshijima ele começa a ter raiva das pessoas que trabalhavam com ele, que tinham mulheres e família. Ao invés do Hoshijima procurar uma namorada ou uma ficante, ele fica com a ilusão de histórias de animes que um dia iria encontrar do nada uma mulher que aparecia do nada para ele, iria chamar ele para sair com ele, fazer compras e ir no motel novamente com ele. E ele fala no seu depoimento ao júri que ele queria ter uma escrava sexual que satisfazesse todos os seus desejos. E essa mulher teria que concretizar 100% os desejos dele. Ele achou que se ele sequestrasse uma linda mulher, ele iria deixar ela viciada em SEXO. E que teria que ser uma moça bem mais jovem que ele. E se ela não aceitasse as condições dele, ele iria desaparecer com ela. E no final do seu julgamento ele fala que se a polícia não tivesse ido ao local do crime aquele dia, ele iria ter concretizado o seu desejo. E mesmo o Hoshijima sendo um rapaz inteligente de elite, ele preferiu ficar com as suas ilusões e desejos do mundo virtual de mangás e animes. E acontece um fato muito sombrio após esse crime. Depois que ocorreu o crime, até os dias do julgamento dele, não morava ninguém mais no apartamento dessa mulher onde ela perdeu a vida. E a imprensa ficava filmando várias vezes a varanda da casa onde ela morava e da casa onde o Hoshijima morava. Eles eram quase vizinhos, porque no meio tinha um apartamento vago. E no dia que fizeram essa filmagem, fizeram várias filmagens, mas várias vezes.
E um dia filmaram essa imagem. Olhem para você ver do lado esquerdo onde a moça morava. Olhe novamente. Agora olhe para ter a certeza. Vocês perceberam que a varanda se abriu sozinha, sendo que não morava ninguém mais naquela casa? E esse foi o caso de hoje. Obrigado para vocês que chegaram até aqui. E a gente se vê no próximo caso aqui de Tóquio ou do Japão. Muito obrigado. A Júlia está dieta, ela não pode comer o cigarrinho dela. Então, né? Sayonara.